Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo devocional. Hoje vamos começar uma nova série no canal. O tema é Não Tenha Medo. E antes de lermos a palavra do Senhor, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Consagramos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Te pedimos, nos ajuda a aprender com a Tua palavra, a não ter medo, a ter bom ânimo, a seguir confiante na vida. Nos ensina a crescer espiritualmente, Pai. Que a Tua palavra crie raízes no nosso coração. Nos reveste da armadura de Efésios 6. Guarda a todos nós, aos nossos familiares. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos meditar em Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 27. Então, se você consegue e pode, acompanhe a leitura bíblica comigo, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Jesus chamou aqueles discípulos de homens de pequena fé. Então existem sim tamanhos de fé. Nós acompanhamos a leitura bíblica em Mateus capítulo 8, bem no comecinho. Mas por que Jesus chamou aqueles homens de pequena fé? No livro de Mateus, começa falando sobre a história de Jesus. Mateus 1, a genealogia, que a gente não gosta muito de ler, e o nascimento de Jesus. Mateus 2 é a visita dos magos e a fuga da família de Jesus por causa de Herodes para o Egito. Em Mateus 3, o batismo de Jesus. Mateus 4, a tentação de Jesus. Mateus 5, o sermão da montanha. Jesus sentou-se e ensinou para toda uma multidão. Mateus 6, Jesus nos ensina a orar. Mateus 7, Jesus nos alerta sobre os falsos profetas. Mateus 8, Jesus cura um leproso. Jesus cura também o criado do centurião, que era paralítico e atormentado. Ainda em Mateus 8, Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus mostra o poder que ele tem sobre os demônios. Ainda em Mateus 8, Jesus acalma a tempestade. E por que eu fiz essa retrospectiva com vocês sobre Mateus? Para mostrar o porquê que Jesus disse que os discípulos ainda estavam com uma pequena fé. Porque eles já tinham uma caminhada com Jesus. E ainda em Mateus 8, um escriba diz para Jesus: Eu vou te seguir aonde você for. As aves do céu têm seus ninhos, a raposa tem o seu covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E por que eles entraram no barco? Porque Jesus entrou. E versículos antes, Jesus diz: O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Mas Jesus chegou no barco e dormiu. E os discípulos agora estavam enfrentando uma tempestade inesperada e Jesus estava dormindo no barco. Os discípulos estavam fazendo a vontade de Jesus, e isso é uma aplicação pessoal para a minha vida e para a sua vida. Às vezes enfrentando as tempestades, mesmo estando num caminho de obediência. E quando eles viram aquelas ondas muito altas, o desespero tomou conta dos discípulos. O medo é um sentimento primitivo de luta ou fuga. É um alerta que o nosso corpo recebe, é um mecanismo de defesa. O medo é fundamental para a nossa sobrevivência. É por causa do medo que nós não atravessamos uma avenida sem olhar de um lado
para o outro. O medo tem o seu papel específico e importante sim. E quando o medo está acima do normal, ele vira um pânico. Os discípulos estavam desesperados. Mestre, não se te dá que pereçamos. Eles estavam dizendo, como assim? O Senhor não se importa, vamos todos morrer e o Senhor está dormindo. Quer ver deixar uma pessoa ainda mais estressada? É uma pessoa que está muito nervosa e tem outra pessoa muito calma do lado. Jesus estava tão calmo que estava dormindo. E nessas alturas, a tempestade não estava apenas no mar, mas essa tempestade estava dentro de todos os discípulos que estavam ali com medo de morrer, todos eles. E por isso eles acordam Jesus, não te importas que pereçamos? E Jesus fala, homens de pequena fé. Por causa dessa retrospectiva que nós fizemos de Mateus 8, Jesus estava dizendo para eles, vocês já não viram o suficiente? Vocês vão acreditar mais no medo ou em mim? O medo fez com que os discípulos esquecessem tudo que Jesus fez. As águas não estavam apenas entrando no barco, mas estavam encharcando o coração dos discípulos de medo, de pavor. Mesmo Jesus estando no barco, eles estavam com a vida. Eles já tinham visto tudo que Jesus fez, mas na hora do pavor nós não pensamos direito. E foi isso que aconteceu com os discípulos. O medo nunca escreveu uma música ou um poema, nunca assinou um tratado de paz ou curou uma doença. O medo nunca salvou uma família ou um negócio, mas a coragem o fez. A fé o fez. As pessoas que se recusaram a ouvir ou se curvar ao medo o fizeram. O medo nos aprisiona, nos deixa fechados em quartos escuros, mas a fé faz com que a luz brilhe sobre os nossos corações. O medo é um péssimo conselheiro. A nossa fé em Deus nos ajuda a vencer todos esses desafios. Assim como os discípulos, quando o medo chegou tão perto que estava ameaçador para a própria vida, nós precisamos fazer o que fez os discípulos, acordar Jesus, nem que seja em desespero. Jesus vai acalmar o nosso coração, Jesus também vai acalmar todas as tempestades que nos rodeiam. Amém, meus amados irmãos, medita nessa palavra em nome de Jesus e acalma o coração. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o príncipe da paz. O Senhor nos ajuda em todos os momentos. Nós te pedimos, ó Pai, forças, coragem para vencer as nossas dificuldades, Pai. Nos ajuda a não sermos dominados pelo medo, pela dúvida, pela incredulidade, pela ansiedade do que pode ou não acontecer. Afasta de nós, Senhor, qualquer sentimento de insegurança, porque nós confiamos no Teu eterno amor e na certeza de que o Senhor está ao nosso lado, acalmando as tempestades da alma, da mente, do espírito. Senhor, em nome de Jesus, acalma a pressão arterial, acalma a insônia, acalma, Senhor, maus pensamentos, sensações ruins no meio da tarde, no meio do dia. Nós te repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Tira, Senhor, do nosso coração as coisas que acreditamos, mas que não vêm de Ti. Enche-nos, ó Pai, com a Tua presença. Nos fortalece com a Tua graça, com Teu poder. Nos liberta, Senhor, de prisões que não enxergamos. Nos liberta, Pai, em nome de Jesus, de tudo aquilo que o inimigo lança sobre nós, que tenta aprisionar a nossa fé, a nossa paz, a nossa alegria, Senhor. Acalma em nome de Jesus o coração dos aflitos, aqueles que estão enfermos, que eles recebam a Tua cura, a paz que excede todo entendimento. Tu és o nosso amado, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso conselheiro, Tu és o leão da tribo de Judá. Abençoa com Tua presença toda essa humanidade que precisa de Ti e continua conosco, amado Salvador, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Fiquem todos com Deus. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Em nome de Jesus, às 6h30.